Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de literatura e hoje nós vamos falar sobre essa belezinha aqui, que é Mr. Mercedes, do mestre Stephen King. Olá pessoas, tudo bem? Mais um vídeo de literatura pintando na área. E aí, você já se inscreveu aqui no canal? Já deu joia? Já compartilhou? Já fez tudo isso? Não? Tá esperando o quê, meu irmão? Para de palhaçada, deixa de show, já compartilha logo esse vídeo, mesmo antes de assistir, tá? Já dá joinha, enfim, já se inscreve aqui no canal, porque eu já estou te falando, você está perdendo uma grande oportunidade, meu amor. Sem muita enrolação, vamos falar de Mr. Mercedes, vamos falar de Stephen King. Pois bem, meu povo, este é o primeiro volume de uma trilogia, né, que deram o nome de trilogia Bill Hodgins, porque leva o nome do detetive da história. Sim, se trata de um livro de detetive, ou seja, de uma espécie de romance policial. Além de ser o primeiro livro dessa trilogia, também acho que é o primeiro livro que o King faz nessa área de romance detetivesco, romance policial, não sei, porque ele tem algumas outras histórias meio de terror, que tem uma questão de investigação ali no meio. Mas, assumidamente, um romance policial, esse é o primeirinho da lista. Mr. Mercedes é um daqueles livros que já começa bem tenso. Temos então essa cidadezinha ali do interior dos Estados Unidos que está passando por uma crise financeira e um monte de gente procurando emprego. Há uma reunião de pessoas em frente a um centro comunitário ou coisa parecida, onde será oferecida algumas vagas de emprego. Então, como as pessoas estão desesperadas por trabalho, elas acabam acampando em frente a esse centro comercial, esperando por uma oportunidade. Isso tudo numa noite muito fria, as pessoas ali morrendo de frio, mas estão lá, firmes e fortes, tentando conseguir o seu belo trabalhinho. Só que eles não sabem que uma tragédia está para acontecer. Um moço, muito do filho da mãe, resolve roubar uma Mercedes, né, um carro Mercedes, e avança contra essas pessoas. Aí, meu amor, é carnificina para dar e vender. Você tem ali um monte de gente morta, outras tantas feridas, inclusive nessas mortes tem uma mãe com um bebezinho, que é algo assim muito chocante. E isso não é nenhum spoiler, porque é só o iniciozinho do livro, gente. Então você já vê que começa assim bem punk, bem carregadão. Corta. Vamos para os dias atuais da história, né? Então nós já temos aqui o detetive Bill Hodgins, que dá nome à trilogia, que é o personagem principal. Ele está aposentado depois de 40 anos de serviço prestados ali à polícia daquela cidade. E ele se encontra muito depressivo, à beira quase do suicídio, porque a vida dele era o trabalho, ele já não tinha mais nem contato com a família, ele é separado, os filhos moravam longe, então ele vê que a vida dele perdeu o sentido uma vez que ele saiu ali da corporação. O Bill Hodgins passa seus dias vendo televisão, comendo e pensando numa forma de morrer ali, observando o revólver do pai dele e imaginando como que ele poderia fazer para tirar a própria vida. Um dia, sem mais nem menos, o que acontece? Ele recebe uma carta de alguém que se intitula como o assassino do Mercedes, que era aquela pessoa lá, né, que matou os que estavam procurando emprego. Acontece que o caso do Mercedes, do assassino do Mercedes, é o único caso que o Bill Hodgins não conseguiu resolver. Então ele se aposentou com aquela frustração de não ter resolvido o caso desse moço do Mercedes. Quando ele lê a carta, ele percebe que o moço lá, o tal do assassino, meio que sabe muito sobre a vida dele, porque sabe inclusive como ele se comporta, o que ele anda fazendo em casa, e ele percebe que ele está sendo vigiado. A intenção do assassino, quando manda a carta, é induzir o Bill a cometer suicídio. Só que aí, meu bem, o tiro sai pela culatra. Porque o que ele faz? Como ele estava precisando de alguma coisa para dar motivação para sua vida, ele resolve investigar o caso. Ele resolve não reabrir, porque ele não é mais policial, né? Ele está aposentado. Mas ele resolve investigar por conta própria, claro que sem os recursos da polícia, mas acontece que ele é um ótimo detetive, então isso não vai fazer diferença nenhuma. E para ajudá-lo nesse caso, ele conta com o vizinho dele, que é o Jerome, um menino que corta a grama dele, tá? Um menino negro, e que tem uns diálogos que de vez em quando me incomodavam aqui, porque eu não sei se é meio pejorativo o que o King fazia ou não, mas na hora que o menino fica lá tentando imitar umas coisas assim meio estranhas, fazer um sotaque lá, não gostei muito não, achei meio chato.
Acho que desnecessário a forma que ele apresentou. Mas esse Jerome é uma personagem muito cativante também. E é esse rapaz que vai ajudar o King nas suas investigações, porque tem uma questão de informática no meio e vai ajudar o King não, vai ajudar o Bill Hodgins. E o Bill Hodgins, que é o detetive, ele não entende muito de informática, então ele pede ajuda para esse menino para tentar solucionar o caso. Durante a sua nova investigação, o detetive acaba descobrindo que ele não foi a única pessoa que o assassino do Mercedes tentou induzir ao suicídio, não. Então nós temos ali mais uma outra trama. A mulher que era dona do carro, né, que foi usado no crime, porque lembra que o Mercedes foi roubado, ela também se matou misteriosamente. E aos poucos o detetive vai descobrindo que tinha o dedo do assassino do Mercedes no suicídio da mulher também. Quando ele conhece os familiares dessa mulher, daí começam a apresentar novos personagens na trama, mas lá pro finalzinho a gente vai conhecer uma personagem que vai ser muito importante para os outros livros da trilogia, que é a Holly, que é uma personagem interessante. Prestem atenção nela, que depois, quando você ler esse livro, que depois você vai precisar dela novamente nos outros livros. Não vou falar mais sobre a trama, porque senão vou acabar entregando toda a trama aí e vai perder a graça. Mas o seguinte, nesse livro, o Stephen King, ele já apresenta o assassino logo no início. Então, assim, meio que subverte a regra do romance policial. Porque quando você lê um romance policial, o grande barato é você descobrir quem é que está matando no final da trama. Quando eu comecei a ler, eu achei que ia ser mais ou menos isso. Que a gente ia ter que descobrir quem é que era o tal do assassino do Mercedes. Mas não, ele já entrega o assassino logo de cara. O que poderia parecer, assim, um depoimento contra o livro, falar, porra, já fez isso, então já perdeu a graça? Não perde a graça, povo, porque ele escreve de uma forma que você acaba preso na história. Então, mesmo você sabendo quem é o assassino, você não consegue largar o livro. Mesmo porque, sabendo quem é o assassino, você vai ter a história a partir de dois pontos de vista. O ponto de vista do detetive e do moço aqui do Mercedes. Inclusive você vai entender como que era a infância desse rapaz, que é Brad, que é o moço que rouba o Mercedes aqui pra matar o povo, e por que ele chegou até aquele ponto de querer matar todas aquelas pessoas e como ele se excita com a possibilidade de matar os outros. É uma história muito maniqueísta, porque se de um lado você tem o Bill Hodgins, o detetive, que é todo correto, todo preocupado com o seu profissionalismo, todo preocupado em combater o mal, em descobrir os bandidos. Do outro, você tem o Brad, que é o assassino, que é a personificação do mal. O cara é psicótico ao extremo. E o King sabe fazer isso muito bem também, né? Que é criar vilões que deixa a gente, assim, revoltadíssimo. Aqui a gente fica muito revoltado. O final do livro, gente, é elétrico. Quando você chega assim na metade do terceiro ato, você tá desesperado para saber o que vai acontecer. Como eu li esse livro ano passado, eu ficava pensando assim nos shows do One Direct, quando eu tava chegando no final da história. Eu falei, gente, e se acontecesse isso no show do One Direct? Ou essa semana, quando eu fui preparar aqui o vídeo, eu lembrei do show do BTS. Quem lê o livro vai ver o porquê que eu estou falando, que você acaba associando a essas boy bands no final da história, que daí você vai entender qual é o babado da história. Se você curte romance policial, se você curte mistério, tá aqui um prato cheio, Mr. Mercedes, do Stephen King. A pergunta, é uma leitura prolixa? Porque o King, ele é famoso por ser prolixo, né, gente? Mas olha a grossura do livro, né? Pra um King, isso aqui é nada, né? É um folheto, porque o cara gosta de escrever calhamaços. Olha o It aqui, o tamanão que é. Então, é pequeno, mas lembrando que são 3 livros. O livro foi publicado no Brasil pela Suma de Letras, que é a editora do King. E super recomendo, gente. Aliás, King é sempre muito bem-vindo, né? Acho que ele erra pouco. Ele é um mestre de fato, como as pessoas dizem. Então é isso, essa é a dica da semana, um livro do mestre Stephen King. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se você não curtiu nem compartilhou lá no início, mas chegou aqui no final e gostou, então comente, compartilhe, curta esse vídeo, porque quando vocês curtem, compartilham e comentam, o YouTube distribui o vídeo para mais pessoas e torna a coisa mais relevante. A propósito, Mr. Mercedes acho que já foi adaptado para uma minissérie de televisão, não assisti ainda, mas eu andei lendo que tem uma adaptação. Mas como eu sempre digo para vocês, leiam primeiro o livro, depois vocês se viram como audiovisual. Ler é sempre uma ótima pedida. Vou ficando por aqui, até a semana que vem com mais dicas de livrinho para vocês. É isso aí, pessoas, foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Até a próxima, tchau, fui!